essa campanha de oração em nome de Jesus. Ele pediu para vocês sentar, mas eu vou pedir para vocês se levantar. Fique em pé em nome de Jesus. Abra suas Bíblias, meus irmãos, em Josué, capítulo 6. Versículo 20. Glória a Deus. É sempre um prazer estar aqui juntamente com os irmãos. O pastor Rogério é meu pastor também. O pastor Beto também é meu pastor. Glória a Deus. Faço parte do ministério de todos eles. Josué, capítulo 6, versículo 20. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Diz assim a palavra do Senhor, meu irmão. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Glória a Deus. Diga assim comigo, meus irmãos. A muralha vai cair. Diga comigo. Não foi o grito. Glória a Deus. Senhor meu Deus, eterno Pai, dono da glória, soberano. Senhor, estamos diante da tua palavra, Senhor. Abençoa, meu Pai, esse teu servo que aqui está, que é falho, que é pequeno, Senhor, que é pó dessa terra, Senhor. Mas o Senhor usa quem quer, na hora que quer, Senhor. Eu te peço, Senhor, se utiliza de mim, Senhor, mais uma vez. Nos ajuda, Senhor, essa noite, Senhor, para que eu não venha falar aquilo que eu quero falar, Senhor. Mas eu venha falar aquilo que está no teu trono, que está no teu céu, Senhor. Assim eu te peço, em nome do teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. A igreja diz. Poder sentar, meus irmãos, glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, hoje eu estava dando uma lida no texto de Josué, depois que o pastor me deu a missão de trazer essa mensagem. Lá em Deuteronômio, capítulo 30 e 31, capítulo 30 e capítulo 31, a gente vai ver ali que Deus, ele escolhe Josué para assumir o trono, o lugar, aliás, assumir o lugar de Moisés, uma tarefa que não seria fácil, pois Moisés era um símbolo para aquele povo. E creio eu que Josué, ele não se animou muito. Já no capítulo 1 de Josué, os irmãos sabem que Deus, ele teve que dar uma chamada em Josué para que ele viesse entender que ele tinha um chamado. Deus fala com ele: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Era como se Deus tivesse: Josué, está esquecido que você tem um compromisso comigo? Está esquecido que Moisés não está mais aqui? Está esquecido que agora é com você? E a Bíblia fala que Deus anima ele, manda ele se esforçar, ter bom ânimo, que seria com ele. E a partir daquele momento, Josué, ele passa a ser um homem, um ícone no povo de Israel. Moisés, ele era um grande líder, ele era um homem que escreveu as leis, era um jurista. Mas Josué foi o homem que fez o povo seguir a lei de Moisés. Porque uma coisa é a gente ditar uma regra.
Outra coisa é a gente conseguir que as pessoas cumpram aquela regra. E Josué, ele é tão importante até hoje em Israel, porque ele foi um general, foi alguém que fez o povo seguir as leis de Moisés. Mas para ele chegar a ter esse reconhecimento, Deus teve que fazer algo na vida dele. A Bíblia fala que Moisés morre antes do povo atravessar o Rio Jordão. E para chegar até a terra prometida, tinha alguns obstáculos. Para chegar na promessa, tinha alguns obstáculos. Para chegar naquilo que Deus prometeu para você, ainda tem alguma coisa, tem algo entre você e a promessa, ainda tem alguns obstáculos. Tem um obstáculo que Deus vai fazer você passar de uma maneira milagrosa. É Ele que vai agir na minha, na tua vida. É Ele que vai na frente, é Ele que vai fazer algo impossível na tua vida. Algum obstáculo que você diz assim, desse jeito, eu não consigo chegar. Aí Deus vai dizer, você vai chegar, aleluia, porque eu prometi e você vai tomar posse da tua vitória. A Bíblia fala que o povo se depara com o Rio Jordão na época de cheia. Porque tem momentos que o rio ele baixa, ele seca e qualquer um passa. Mas na época de cheia, o Rio Jordão até hoje, se você colocar no YouTube e pesquisar, vai ver que tem momentos no Rio Jordão que não passa ninguém, a correnteza é muito forte. É um rio que não é muito longo, é um rio estreito, porém a correnteza é muito forte. É avassaladora, leva qualquer coisa que ficar na sua frente. E o povo estava, nesse tempo aí, no tempo que o rio estava com a maré alta, ele estava cheio. Era impossível o povo passar. Aí Deus dá uma ordem, Josué, manda os sacerdotes pegar a arca. Os sacerdotes, eles vão entrar com a arca no rio. E quando estiver com água no seu tornozelo, eles vão parar. Porque eu vou fazer a correnteza do rio parar. Glória a Deus. Josué manda o povo fazer aquilo. Os sacerdotes obedecem. Quando eles chegam num rio, que a água chega no seu tornozelo, um milagre acontece, aleluia. A Bíblia fala que a correnteza do rio para de um lado e se torna uma parede de água. E do outro lado fica a terra seca. A gente lembra que Deus utilizou Moisés para fazer o Mar Vermelho abrir. Moisés não precisou entrar no Mar Vermelho para que o mar abrisse. Só fez estender, aleluia, o cajado e o Mar Vermelho abriu. E o povo passou a pé enxuto. Tem momento na minha, na tua vida, aleluia, que Deus vai fazer tudo. Ele vai fazer tudo, a gente só vai poder passar e glorificar Ele e do outro lado cantar. Tem milagre que é assim, a gente olha de um lado e diz assim, eu não sei como aconteceu. Eu só sei, aleluia, que Deus fez um milagre na minha vida. Se alguém perguntar, eu não vou saber responder. Eu só vou glorificar do outro lado, vou adorar e vou cantar como Miriam cantou. Mas tem momento que a gente tem que botar o pé na água. Tem momento que o crente tem que sair na chuva para buscar sua vitória, aleluia. Tem momento que o crente tem que se molhar, aleluia. A Bíblia fala que o sacerdote teve que entrar na água. Teve que colocar o pé na água, se molhar, para Deus fazer o milagre acontecer, aleluia. Eu não ia nem falar disso, mas estavam falando de chuva, o Senhor foi mandando, aleluia. Eles colocaram o pé na água. Aí Deus disse, agora eu vou fazer o milagre, aleluia. Porque eles creram na palavra que foi lançada sobre a vida de Josué. E a Bíblia fala que torna-se aquela parede de água de um lado, do outro lado a água vai embora, porque era uma correnteza e o povo passa. E a ordem era, Josué,
O sacerdote só vai sair daí quando o último filho de Israel atravessar o Jordão. A Bíblia fala, no capítulo 4, que depois que o último filho de Israel sai do Jordão, é que a arca se move e também sai do Jordão. Aleluia. A Bíblia fala que não ficou ninguém para trás. Aleluia. Recebe essa palavra essa noite. Deus está falando para você. Glória a Deus. Não vai ficar ninguém da tua casa. Não vai ficar nenhum filho para trás. Vai passar todo mundo. Aleluia. E todo mundo vai atravessar o Jordão. Eu não sei qual é o motivo da tua campanha, porque a muralha é subjetiva. Cada um tem a sua muralha. Cada um tem algo que vem orando. A gente está falando, eu estou vendo, aleluia, e não vai ficar ninguém para trás. Vai passar todo mundo, aleluia, a pés enxutos. E depois que ele passa o Jordão, foi o primeiro obstáculo até chegar na terra prometida, foi o Jordão. O povo só teve que obedecer e foi fácil. O milagre praticamente quem fez foi Deus tudo. Só que quando eles passam do Rio Jordão, para chegar até Canaã, terra prometida, o irmão já sabe que tinha uma cidade chamada Jericó no caminho. Tinha uma muralha até chegar na promessa. E a Bíblia fala que eles pediram passagem ao rei de Jericó e eles se negaram a dar passagem. Talvez tenha alguém, aleluia, que está querendo impedir, aleluia, a vitória chegar nas tuas mãos. Talvez tenha alguém, aleluia, que até pode facilitar, te ajudar, mas ele cerrou. A Bíblia fala no versículo 1 do capítulo 6 que a cidade de Jericó eles cerraram para que o povo não passasse por ali. Eles dificultaram, não vai passar ninguém. A Bíblia fala que no versículo 2 diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes, e os valorosos. Antes, aleluia, de Deus fazer o milagre, ele já tinha falado para Josué: olha, Josué, a vitória já é tua, aleluia. Deus está falando para você essa noite, ei, a vitória já é tua, a vitória já é tua, a vitória já é tua, toma posse, aleluia. Porque se Josué não tomasse posse e ele visse a dificuldade, ele não prosseguia. Muitas vezes alguém diz, Deus usa alguém para você, você escuta uma pregação, a palavra, ou ele fala que você não louvou alguma coisa, porque Deus sabe falar, ele fala de multiformes maneiras. Ele diz assim: olha, eu vou te dar a vitória. Mas aos olhos naturais a gente vê tanta dificuldade, e ele diz assim: eu vou te dar a vitória. Temos que tomar posse da palavra, meus irmãos, aleluia. Temos que tomar posse da palavra. Antes de eu falar qualquer outra coisa, ele disse assim: Josué, eu tenho dado na tua mão Jericó. A muralha estava intacta. Era uma cidade acostumada com guerra, Jericó. Ninguém tinha transpassado aquela muralha. Nenhum exército conseguiu transpassar aquela muralha. E não se engane não, o povo aqui de Deus, os israelitas, não tinha exército não. Eram escravos que estavam aprendendo ainda as coisas. Por isso que Josué, até hoje, é considerado um grande general. Porque pegar um exército pronto e comandar é muito fácil. Mas pegar homens que eram só acostumados a fazer tijolo de barro, não sabia nem o que era espada, lutava com pau e pedra, e ele fez aqueles homens ali virarem guerreiros. Por isso que até hoje ele é considerado um grande general. Nesse tempo aqui, o povo de Israel não era um exército, não. As batalhas que ele ganharam até aqui foi porque Deus era na frente deles.
Imagina Josué com aqueles homens que não sabiam lutar. Foi para uma guerra com a cidade que era acostumada com luta. E Deus diz a ele assim, olha, já tenho te dado na tua mão, Josué. Primeiro, meus irmãos, Deus faz a promessa. Segundo, Ele dá a estratégia. Ele já deu a promessa a você, e você sabe, aleluia, o que Ele já prometeu à tua vida. Mas essa noite Ele está chegando aqui para mim, aleluia, para dizer a você que agora Ele vai te dar a estratégia. Aí Deus fala assim, Josué, há 7 sacerdotes e varão e 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as buzinas. Deus chega para Josué e diz, Josué, faz o seguinte, tu vai pegar 7 sacerdotes, durante 6 dias, você vai marchar com o povo, os sacerdotes na frente com buzinas, vai marchar com o povo uma vez por dia durante 6 dias. E o povo atrás, marchando. Uma vez por dia. No 7º dia, você vai marchar 7 vezes. E na última volta, os sacerdotes vão tocar a buzina. E o povo vai gritar. Mas interessante aqui que Deus dá essa ordem e manda Josué mandar os sacerdotes com uma buzina feita de chifre de carneiro. Existem 3 buzinas em Israel. Uma buzina, uma trombeta feita de ouro, que é para os dias solenes religiosos, festa da Páscoa, Pentecostes. Essas festas tocadas a buzina de ouro, que é para o povo jejuar, orar, se consagrar para adorar o Senhor. É a buzina de ouro. A buzina de prata, ela é tocada quando está reunindo um exército para a guerra. Aí toca a buzina de prata, cada tribo naquele tempo mandava seus homens valorosos de guerra para se reunir para ir para a guerra. Mais interessante que Deus nem manda tocar a buzina de ouro, nem a de prata. Manda tocar a buzina feita de chifre de carneiro. A buzina de chifre de carneiro, ela é tocada em momento de festa. Eu estava lendo hoje, meus irmãos, estudando, isso aqui tocou muito em mim. Deus, antes de o povo receber a promessa, Deus está dizendo, olha, toca a buzina de festa, festeja antes, aleluia, da vitória chegar na tua mão. Glorifica, adora, agradece ao Senhor antes da vitória chegar na tua mão. Era o povo, aleluia, antes de ver a muralha cair, já estava tocando uma trombeta, aleluia, de festa. Eu imagino, aleluia, o povo lá na muralha de Jericó. A muralha grande. Já foram descobertas hoje que não era uma muralha só, era 2. Era uma muralha e ao redor dela outra muralha. A da frente tinha 4 metros de altura. A outra tinha 11 metros. Uma largura que um carro popular hoje podia fazer a volta tranquilamente em cima da muralha. Eu imagino aquele povo dentro da muralha, olhando para aquele povo arrodeando, para outro povo arrodeando a muralha. Ele diz assim, o que vocês estão fazendo aí? Que palhaçada é essa aí? Ninguém está vendo nada e eles achando o que vai acontecer. Só que Josué, quando ele recebe a estratégia do Senhor, e Josué conhecendo o povo, Josué diz assim, olha, vocês vão arrodear durante 6 dias e vão ficar todos em silêncio. Agora imagina aquele povo arrodeando a muralha, 1 dia, 2 dias, e o povo lá de Jericó debochando. Tá fazendo o que aí? Não vai acontecer nada. E eles calados. Primeira volta. Segunda volta. Terceira volta. E debochando. E não vendo nada.
Não acontecia nada. E não veio no nada. E outra volta. Deus está falando para você, aleluia. Uma das estratégias do Senhor para a sua vida hoje é: fique calado, aleluia. Você não sabe o que Deus tem com você? Fique calado e deixa Ele trabalhar. Deixa Ele trabalhar. O inimigo vai debochar, vai apontar, vai mostrar teu defeito, tua falha. Mas fique calado, aleluia. João diz assim: olha, Deus deu a estratégia, mas eu vou acrescentar algo. Arrudei a muralha, mas fique calado. Não fale nada, não. Deus está falando com alguém aqui. Fique calado, aleluia. Ah, pastor, mas a muralha é tão grande, mas fique calado, aleluia. O Senhor não conhece o tamanho da muralha. Fique calado, aleluia. Senhor, a dificuldade é grande. Fique calado. E o interessante é que Deus fala assim: dê 6 voltas. O número 6 é o número do homem. É Deus falando: o que é para você fazer, faça. O que é para você fazer, faça. Ah, mas está difícil, continue marchando, aleluia. Continue marchando, aleluia. O que você tem que fazer é continuar marchando, fazendo aquilo que Deus mandou e você fazer. Porque o número 7 é o número de Deus. Quando aí você não tiver mais condições de fazer mais nada, aí Ele vai chegar na minha e na tua vida. A Bíblia fala que no 7º dia, o povo deu 7 voltas. E na 7ª volta, a gente lê no capítulo 20, gritou o povo, tocando o sacerdote as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grito, e o muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Alguém podia escutar aquelas situações assim: a muralha caiu porque foi o grito. Eu já ouvi alguém pregando assim: não, porque foi o grito da fé. No grito a gente não ganha nada, irmão. Tem gente que pensa que vai ganhar alguma coisa no grito. Talvez é teu filho em casa, te aperreando e você gritando, achando que vai ganhar alguma coisa no grito. Talvez é o teu marido na tua casa te aperreando e você achando que vai ganhar alguma coisa no grito. É a tua esposa achando que vai ganhar alguma coisa no grito. No grito, não ganha nada. Ah, pastor, mas por que na Bíblia tem falando que no grito? Não foi o grito, foi a obediência. O terceiro passo da estratégia do Senhor para essa noite, para você e para mim, é obediência. Ser crente, meus irmãos, aleluia, já está falando, é crer. E crer em quê? Em uma coisa que não tem explicação. Se fosse para ter explicação, aleluia, era outro nome, não quer dizer, não era para nos chamar de crente. Crente acredita em algo sobrenatural. Talvez a ordem de Deus para a tua vida é algo que se você contar para alguém pode ser o mais crente possível. Ele não vai botar fé. Porque foi Deus que falou para você. Então se Ele falou para você, obedeça. A Bíblia fala que quando o povo grita e toca a buzina, o muro vem abaixo. E Deus, quando faz algo tão sobrenatural, algo tão maravilhoso, aleluia, porque aquela muralha, ela podia cair para frente, cair para dentro, mas tem historiador que diz, arqueólogo que diz que aquela muralha, ela caiu para dentro do chão. Ela afundou no solo, para mostrar que Deus, quando faz, Ele faz algo sobrenatural. E quando Ele faz, é perfeito, é maravilhoso, aleluia. Quando Ele derrubar a muralha na tua vida, você vai ver, aleluia, que foi Ele que fez e vai ser perfeito.
Não tem muralha, meus irmãos, que fique de pé diante de um crente obediente. Diante de um crente, aleluia, que permanece obedecendo aquilo que seu Deus mandou. Não tem muralha que fique de pé. Não tem vício, aleluia, que permaneça de um crente que dobra o joelho, crendo que Deus pode libertar ele desse vício. Não tem casamento, meus irmãos, que não seja restaurado diante de um crente que junta os pés e apresenta a Deus, aleluia, o seu matrimônio. Não tem família que não seja restaurada diante de um crente que decidiu obedecer ao Senhor. Aí o mundo vai dizer, vai continuar nessa? Vai continuar nessa humilhação? Aí o inimigo vai mandar um adepto dele para dizer a você, eu já tenho ido embora. É nesse momento que a gente vê quem é crente e quem não é. Porque todo crente tem a sua muralha. Tem muralha que vai fazer assim, ó, algo sobrenatural, e você vai passar a pé enxuto. Tem pessoas que fumava, bebia, usava drogas, quando se converte, parece que nunca fez aquilo. Alguém olha para a pessoa e diz assim, se a pessoa não contar, ninguém vai saber. Tem pessoas que eram terríveis, mas quando se converte, ninguém sabe. Mas não se engane, vai ficar uma muralha. Ainda vai ficar uma muralha. E essa muralha, ela só vai ao chão, eu e você, marchando. É eu e você prosseguindo, aleluia, caminhando. Foi falado aqui que quando Moisés chegou, aleluia, diante do Mar Vermelho, e ele viu aquela imensidão de mar, e o povo atrás murmurando. A Bíblia fala que ele não fala, mas Deus já leu a mente dele e disse, Moisés, por que clamas a mim? Moisés pensou em clamar, depois disse, Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Tem coisa que só vai acontecer eu e você marchando. Eu e você prosseguindo. Eu e você indo adiante. A muralha é grande, mas não tem muralha que fique de pé diante de um Deus, aleluia, que criou o céu e a terra, aleluia, e escolheu você para fazer parte da sua família. A maior muralha ele já quebrou, que foi quebrantar teu coração. O resto ele vai quebrar eu e você marchando. Mas só que quando ele derrubar a muralha, é necessário que eu e você esteja preparado para receber a bênção. Quem é pastor sabe, o pastor sabe aqui, que tem crente, e quando recebe a bênção, aí muitas vezes ele diz assim, é melhor deixar a muralha. E com a muralha ele vai continuar marchando. Até ele aprender que quando derrubar a muralha, ele tem que estar preparado. Versículo 20 que a gente leu, diz assim, a parte B. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Outro passo, meus irmãos, que a gente aprender hoje, na palavra, acrescentando a estratégia, que eu e você tem que estar marchando, obedecendo o Senhor, mas já sabendo como é que a gente vai agir quando a promessa chegar diante de mim e de você, quando a vitória chegar diante de mim e de você. Se eu e você vai tomar posse de verdade da promessa. Eles se levantaram, porque a cidade de Jericó é numa montanha. Veja como é a estratégia daquele povo. Era uma montanha, e na montanha eles montaram a cidade com a muralha. Para o povo chegar, já era desvantagem, que tinha que subir. E quando subisse, tinha a muralha. O povo estava subindo. Quando a muralha caiu, eles estavam preparados para entrar. E não deu nem tempo do inimigo reagir. E Deus falando para você, está perto da muralha cair.
Aleluia. Mas como é que você está? Está preparado? Aleluia. Está preparado? Está preparado? Está preparado para receber a promessa? Está preparado para tomar posse daquilo que Deus te prometeu? E não adianta Deus entregar na minha e na tua mão e a gente no outro dia desfazer. A Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer. Por isso que muitas vezes Ele retarda o que Ele já prometeu e a mim e a você. Aleluia. Ele vai te dar quando você estiver preparado para tomar posse da promessa. O interessante é que Deus não esquece de ninguém. A Bíblia fala no versículo 22. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tinha, com tudo quanto tiver, como lhes atendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e tudo quanto tinha tirado, também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Isso aqui eu estava sentado ali agora, eu estava dando uma revisada, o Senhor disse assim: nós temos que continuar marchando, tendo fé que a muralha vai cair. E sabe qual é o incentivo para essa noite, para mim e para você, aleluia? Para eu e você continuar lutando até a muralha cair? É porque tem alguém que precisa que a muralha caia, aleluia, para que Deus resgate, aleluia. Tem alguém na tua casa, na tua família, dentro da casa, que Deus, aleluia, está querendo que a muralha caia para que essa pessoa seja resgatada. Muitas vezes a muralha está em pé, e não é só empecilho para você, não. É empecilho também para outras pessoas. A muralha teve que cair para Deus resgatar Raabe. Continue lutando, meus irmãos. Obedecendo. A muralha já está caindo, está trincando. Aleluia. Semana que vem, termina, finaliza a campanha, né, pastor? A muralha já está em pedaços. Aleluia. Continue firme, aleluia. Que quando a muralha cair, o milagre vai ser só seu, não, aleluia. Tem alguém que está aguardando a muralha cair para que Deus venha fazer a obra completa na vida dela também. Se a muralha fica em pé, Raabe vai ficar lá até hoje. Mas Deus foi lá, derrubou a muralha e disse: olha, não esqueci de Raabe, não. Vai lá e resgata ela. Só ela não. O pai, a mãe e os irmãos, aleluia. Porque com Deus não fica ninguém para trás. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Permissão do pastor, eu quero fazer um clamor aqui com a igreja. Quem tiver pedido de oração, meus irmãos, aqui para frente. Tem ninguém com oração, não é? Vamos orar, porque a muralha, pedir de Deus orar. Glória a Deus. Assim oremos. Senhor meu Deus, eterno Pai, dono da glória, soberano, Senhor. Nesse momento, Senhor, aleluia. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nos ajude, Senhor, a continuar marchando, Senhor, a continuar rodeando essa muralha, Senhor, sabendo que já tem tempo determinado, já tem, Senhor, aleluia, tudo preparado, sabendo que o Senhor já prometeu, que o Senhor já entregou nas nossas mãos, Senhor, essa muralha caída, Senhor, o Senhor já tem entregado em nossas mãos, Senhor, aleluia, aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós, Senhor. Nesse momento, Senhor, aleluia, eu quero, Senhor, aleluia, apresentar cada pedido de oração, cada muralha que se levantou na vida de cada irmão e de cada
crente, Senhor. Senhor, em teu nome, Senhor, aleluia, crendo, sabendo que o Senhor, aleluia, não tem nada impossível para que o Senhor venha trabalhar e venha fazer, Senhor. Para o Senhor não exige impossíveis. Sabemos que para nós é algo difícil, é complicado, é tremendo aos nossos olhos, mas para o Senhor, aleluia, é só uma palavra, é só uma palavra, é só uma palavra. Então, Senhor, aleluia, derruba essas muralhas hoje, Senhor, derruba as muralhas hoje, Senhor, que a gente, Senhor, venha sentir e saber que foi o Senhor que derrubou a muralha essa noite nesse lugar. Ah, Senhor, alguns chegaram aqui, Senhor, desapercebido, outros chegaram aqui, Senhor, crendo, independente de cada um, Senhor, aleluia, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Então nos ajuda essa noite, Senhor, a continuar marchando enquanto a muralha não cai, e depois que ela cair, a gente venha tomar posse da vitória e possuir aquilo que o Senhor nos prometeu. Nos ajuda essa noite, assim eu te peço, em nome do teu Filho, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pastor. Glória a Deus. Que maravilha. Que Deus continue abençoando a vida de todos. Em nome de Jesus.